tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para ter mais um estudo da Palavra do Senhor. E eu convido os irmãos aqui e os irmãos que estão nos assistindo para orar ao Senhor. Vamos ajoelhar, aqueles que puderem. Santo Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, pelas tuas muitas misericórdias para conosco. Amém, Senhor. Pela tua graça que estamos aqui na sua presença. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Deus. Que o Senhor nos ajude a ter entendimento da tua palavra. Amém. Seja nosso professor, o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas para escrever a tua palavra, que possa nos dar entendimento. Amém. E pedimos não que haja mérito em nós, em Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Hoje eu estou com uma novidade aqui para os irmãos, uma bênção de Deus. A Bíblia King James, fiel, de 1611. E a gente esteve aqui comparando, eu e o irmão Potágoras, alguns irmãos aqui, e ela é fiel, melhor do que a fiel. Louvado seja Deus por isso. Eu quero ler até um texto para os irmãos que está em Hebreus 9:12, que é um tema bem marcante para nós adventistas do sétimo dia, que não é sobre o tema, também sobre o tema, mas não o texto do tema, né? Só para vocês verem como que essa Bíblia é uma benção. Essa Bíblia você pode encontrar pelo site, pode ali na Conde dos Estarzeiros também. Eu estou falando até uma propaganda aqui, não estou ganhando nada por isso, mas quando a palavra de Deus é poderosa, nós temos que fazer essa propaganda, porque a palavra do Senhor é poderosa. Hebreus 9:12, ó. Nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todos no santo lugar, tendo embutido eterna redenção para nós. Interessante que quando Jesus morre, né? Ressuscita, ele entra no santo lugar, porque é o primeiro compartimento, né? E em 1844 ele entra no Santíssimo, então essa Bíblia está batendo. E Apocalipse 14:12 está falando aqui a fé de Jesus, louvado seja Deus. Então você pode adquirir essa Bíblia pela internet, mas você não procura aquela atualizada não, procura 1611, tá bom? Deus abençoe. Então vamos começar nosso tema hoje, que é a purificação do santuário e a última geração. É um tema pertinente para nós hoje, né? Louvado seja Deus por isso. E hoje nós estamos num tempo de graça, né? Então hoje nós estamos no tempo da graça do Senhor. Alguns textos que nós vamos ver agora são os textos mal compreendidos. E eu vou dar alguns textos para a gente ler. Jeremias 31, verso 34. Ó. Está escrito assim, ó. Jeremias 31, 34. E não ensinará mais cada um seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: Conheceis ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, aqui o texto, a ênfase é: nunca mais me lembrarei de seus pecados. Interessante esse texto, né? Presta atenção, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isaías 38:17. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançasse para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, a chave do texto aqui é: lançasse para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, Deus falou que ia lançar, né? Mas será? Vamos entender esse tema. Miqueias 7, 18-19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião dos restantes da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Verso 19. Torna a piedade-se de nós, sujeitará nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Esse texto é bem conhecido na igreja, né? A gente cita: os seus pecados serão lançados na profundeza do mar. Mas nós vamos entender. Então a ênfase diz que Deus vai lançar todos os nossos pecados na profundeza do mar. Isaías 43:25. Na minha Bíblia diz assim: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então Deus fala que apaga as tuas transgressões, as nossas, né? E dos nossos pecados não se lembra. Deus não se lembra. Salmo 103, verso 12.
bem interessante a gente ver esses textos, porque para nós não tirar textos fora do contexto, senão dá um pretexto para derrubar a nossa doutrina do juízo investigativo, os textos. Às vezes a pessoa mal intencionada ou sincero, né, que às vezes mostra esse texto para nós, diz, ó, como que o juízo está acontecendo. O juízo investigativo, esses textos dizem isso. Salmo 103, versos 12. Na minha Bíblia diz assim, ó. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. Então Deus diz que afasta de nós as nossas transgressões, nossos pecados, né? Atos 3,19 é um texto bem conhecido. É um texto bem conhecido. Principalmente ali se você entrar na internet, tem a Bíblia Melódica. Tem esse texto cantado lá. Você entra na internet, digita Bíblia Melódica. Tem vários textos cantados para a gente memorizar a Bíblia. Um site poderoso, muito bom. Principalmente para as crianças, né? As mães ensinam texto para as crianças, para nós também adultos. Então, Atos 3,19 diz assim, na minha Bíblia, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério, pela presença do Senhor. Então, a ênfase é para que seja apagados os vossos pecados, para a gente se arrepender, que nossos pecados são apagados, né? Aí, interessante, agora nós vamos entrar em umas questões aqui. Será que isso aconteceu ou ainda acontecerá, esses textos? O que vocês acham? Será que isso aconteceu ou vai acontecer? Ou será que ele é apagado hoje ou, diferentemente, esses pecados vai acontecer algo no futuro? O que os irmãos acham? Será que esses textos já se cumpriram? Estão apagados, lançados nas profundezas do mar e eu não me lembro? Deus? Amém. Louvado seja Deus. E tem um texto do Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 149, que diz assim, ó. O resultado imediato aos que aceitam o convite de Pedro, que nós lemos, Atos 3,19, ao arrependimento foi o perdão dos pecados. Nesse sentido, pode-se considerar que o cancelamento dos pecados ocorreu imediatamente, o perdão dos pecados. Contudo, em seu sentido final, o apagar definitivo dos pecados ocorrerá logo antes do segundo advento de Cristo, em conexão com o encerramento da sua obra com o sumo sacerdote. Então, o perdão dos pecados nós podemos ter agora. Só que apagar esse pecado só um pouco antes da volta de Jesus, que é quando termina o quê? O que termina antes da volta de Jesus? Isso, que é o juízo investigativo, né? Passa pelos mortos, está passando pelos mortos e chegará pelos vivos. Nós não sabemos quando, né? E aí não tem mais volta. Se passa meu nome, que nós não sabemos a data, né? Não podemos especular, não está escrito. Os pecados são perdoados hoje, mas com condição. Vocês sabiam disso? Pecados são perdoados hoje, mas tem uma condição. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente tem que perseverar, né? Tem um texto aqui, ó, também no Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 1137, ó. Pelos méritos da graça de Cristo, seus pecados podem ser perfeitamente perdoados. Pode ser perdoado hoje. Se persistir até o fim, seus pecados nunca mais serão mencionados contra eles. Se, contudo, apostatar e se perder, todos seus pecados encontrarão novamente nós no dia do julgamento. Quer ver um texto? Vamos em Ezequiel 18, 21 a 24. Então não existe salvação para sempre. Tem que perseverar, né? Senão a gente cai na predestinação. Ezequiel 18, 21 ao 24. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, ó, o ímpio, ó, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Se a pessoa é ímpia, se converte, começa a guardar os mandamentos de Deus, estatutos, não morrerá. 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então não vale lembrança.
Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta do seu caminho e viva. Mas, 24, desviando-se o justo da sua justiça, praticando as coisas de Deus, guardando os mandamentos e cometendo iniquidade, pecado, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De toda a justiça que tiver feito, não se fará memória das suas transgressões. Como que transgrediu e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Então, se uma pessoa ímpia se converter, a pessoa está andando na justiça, na retidão, Deus não lembra o seu passado atrás, né? Mas se o justo estiver andando na justiça, nos caminhos de Deus, e cair naquele pecado, se ele não se converter naquilo, nesse pecado, se ele morrer, morrerá eternamente. Então não tem um saldo de poupança, né? Que alguns dizem que Deus vai olhar a sua vida e vai ver que você andou 20 anos no caminho de Deus, mas você no finalzinho cometeu uma coisa e deslizou. Tem alguns que dizem assim, que não, Deus vai computar todo o seu tempo, então aquele pecado não vai valer nada para Deus, não tem problema. Não, para Deus, se estiver andando na justiça, 30, 40 anos, 100 anos, e morrer naquele pecado, nele morrerá eternamente. Não tem poupança para Deus. Um pecado e 1 milhão é a mesma coisa, não há quantidade. Portanto, os pecados confessados e abandonados são perdoados, mas não apagados, pois são transferidos para o santuário do céu, como o irmão Potávio falou. Então é transferido para o... Nós vamos ver alguns textos aqui, ó. Tem um texto, Grande Conflito, página 525 dessa versão aqui, ó. Eu até vou fazer uma propaganda aqui para os irmãos. O Adventista Sétimo Dia, que não leu esse livro aqui, ó, não está conhecendo a mensagem adventista. Porque tem um capítulo, irmãos, que fala o grande juízo de investigação. Então eu falo para os irmãos ler pelo menos esse capítulo. O grande juízo de investigação, que fala do tema pertinente para os últimos dias hoje. É uma mensagem peculiar nossa adventista, nenhuma igreja tem. É só nós adventistas. Ah, é o sábado. Não, várias denominações guardam o sábado. Várias denominações. É o santuário. Página 525 desse livro. Eu vou ler aqui, nesse livro. E naquele livro, os livros, aquele capa vinho, é 485. Esse 525, diz assim, ó, que até não é nem o Grande Conflito, é um homem antigo. É a versão 1929, o conflito dos séculos. A obra do juízo investigativo e a extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Então não é na volta de Jesus, antes. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, há livros nos céus. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Então aqui fala que é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo São Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem o tempo do refrigério, pela presença do Senhor, e ele enviar Jesus Cristo. Atos 3, 19 e 20. Esse refrigério, a gente pode entender como a chuva serôdia. Então, nós podemos entender aqui que o nome dos salvos tem que passar antes, os nomes dos salvos tem que passar antes, os vivos, antes da chuva serôdia. Por quê? Porque não tem como uma pessoa que o nome não passou e está perdido passar o nome na chuva serôdia, porque só vai receber a chuva serôdia quem tá uma benção com Deus, né? Então Deus vai dar a chuva serôdia. Então é impossível, né, que os homens, o pecado seja cancelado antes do juízo, né? Termina o juízo investigativo. Mas o apóstolo São Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vier o tempo do refrigério pela presença do Senhor e ele enviar Jesus Cristo. Atos 3, 19 e 20. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. Antes da porta da graça fechar, ainda vai ter mártires. Ainda vai ter pessoas que vão morrer. Pessoas que vão se converter na última hora. Então o juízo investigativo ainda está passando pelos vivos. Quando passar a última pessoa,
o que acontece? Fecha a porta da graça, fecha a porta da graça, e aí, nós vamos ver aqui, as pragas caem. Por que as pragas caem, irmãos? Porque Jesus não está mais intercedendo. Nós estamos destruindo hoje, não somos destruídos hoje, o ser humano e o planeta, porque Jesus está intercedendo. Tem 4 anjos segurando os 4 cantos do céu, né? Que é os 4 pontos cardeais. Então, que Deus nos ajude, viu? Aí tem outro texto também que está nesse Patriarcas e Profetas. Esse também está na página 384 nessa versão. O vinho, ou a versão do computador, é 384. 358 no computador, 358. Aí diz assim, ó: o sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria pecado. Esse ficaria registrado no santuário até a expiação final. Fica onde? Registrado aonde? Isso, no santuário. Assim no cerimonial típico. Irmão, isso aí bate com o plano da salvação que era no santuário. Assim no cerimonial típico. O sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas esse permanecia no santuário até o dia da expiação. Né? No grande dia da paga final, os mortos devem ser julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. É interessante que nós vamos ser julgados pelas obras, né? Somos salvos pela fé em Cristo, mas somos julgados pelas obras. Então, quem não aceitou Jesus, foi justificado e não andou conforme as obras de Cristo Jesus, fora. Tem que andar conforme o Senhor Jesus andou, né? Então, pela virtude do sangue expiatório de Cristo, os pecados de todo verdadeiro arrependido será eliminado dos livros do céu. Então, quando passar nossos nomes, terminando o juízo investigativo, então, assim, sim, será eliminado do livro do céu, né? O santuário terrestre. O santuário terrestre, o que era o santuário terrestre? Uma ilustração do plano da salvação. Era uma ilustração, né? Era um tipo. Êxodo, vamos ver, Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8 e 9. Vamos lá. Na minha Bíblia diz assim, Êxodo 25, 8. E me farão santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo farei. Verso 40. Só virando a página aí. Verso 40. Atenta, pois, que faça conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Então foi mostrado o monte para Moisés, né? Se foi mostrado o modelo é porque tinha o original, né? Então, tipo, o que era o santuário? O pátio. O que significa o pátio? O pátio era o sacrifício, né? Eles chamavam de caminho o pátio. E era justificação, era o perdão. Então a pessoa que pecava trazia um cordeirinho, né? Sem defeito, e era degolado, que representava quem? Cristo Jesus. Aí ele obtinha o perdão. O lugar santo, o que era? A intercessão. Então quando Jesus entra, quando Jesus morre, né? Ele vai interceder por nós. Entra no lugar santo. Ele era chamado também verdade, e simbolizava a santificação, que é para nós hoje, a santificação. O lugar santíssimo representa o julgamento, se chamava vida, e é um símbolo da glorificação. Então Jesus disse, né, em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus falou, sabe o que ele falou? Eu sou o pátio, o lugar santo e o santíssimo. Eu sou o santuário. Então tudo representava Jesus no santuário. A justificação, a santificação e a glorificação. Amém. E louvado seja Deus, né? Então, ele é a justificação, ele é a santificação e ele é a glorificação. Então, toda a etapa que um cristão hoje deve passar. Nós devemos, Cristo morreu por nós, aceitar o sacrifício de Cristo. Nós entramos pela fé no lugar santo, e a nossa santificação, porque ali tinha os pães, né?
Os pães que representam o quê? A palavra de Deus. Então nós devemos estudar a palavra de Deus. Ali tinha um incenso que era o quê? Oração. Oração, nós devemos ter oração também. Olha que bênção, irmão. Louvado seja Deus. Alguns querem pular por parte para o lugar santíssimo. Não tem como, né? Tem que passar nas fases. Não tem como. Então nós temos que ter a santificação completa em tudo, né? Corpo, alma e espírito aqui na terra. Corpo, é claro, glorificado só na volta de Jesus. Mas nós temos que santificar o nosso corpo, né? Cada dia, né? Com a alimentação correta. E por fim, é a transformação, o toque final da imortalidade, que é a glorificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor, a santificação. O sacrifício no santuário apontava para quem? Todo sacrifício. Quem que era? Jesus, né? Louvado seja Deus. Depois do sacrifício do cordeiro, onde o sangue era aspergido, irmão? Quando o cordeirinho morria, o que o sacerdote fazia? Aspergia o sangue aonde? Dentro do propiciatório, né? Isso, na cortina, isso, lugar santo. Lugar santo. Levítico 4, 6. Levítico 4, verso 6. Lembra que o lugar santíssimo entrava só quando? Uma vez por ano. Para fazer a limpeza de todo o santuário, né? E do povo, né? Levítico 4, verso 6. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. 7 vezes. O que significa a palavra 7? Perfeição, totalidade, né? Então, que perfeição, né? Que era, né? Louvado seja Deus. Então, todo o ritual do santuário que Deus mostrou, existia uma perfeição. Tudo Deus queria ser as coisas perfeitas, irmãos. Se ele falasse, ó, a cor do véu é assim. Olha, o pão vai ficar assim. Ah, mas eu quero pôr assim. Não. Lembra que Nadab e Abiú morreu por quê? Que Deus falou, ó, o fogo é acendido sempre aqui, ó. E eles quiseram pegar fogo aonde? Como? Ah, não, mas tem nada a ver um fósforo, né? Tem nada a ver. O que fez? Morreram na hora. Então Deus gosta de as coisas, quando ele falou isso, é isso mesmo que ele quer que faça. Não é racionalizar. Não, Deus é bom. Não é assim tanto. É assim. Até a roupa do sacerdote tinha que ser assim. Deus mandou. Então, para onde o pecado era transferido? No tipo, era transferido para onde? Para o santuário, para o lugar santo. Esses pecados, né? Morreu o cordeiro e o sangue era levado para lá. Então, para onde os pecados foram transferidos? No tipo, para o santuário, né? E o antítipo não pode ser diferente, né? Senão, que era uma representação, né? Do plano da salvação. O dia da expiação. Levíticos 23, verso 27. Aí tinha o dia da expiação, né? Que acontecia uma vez ao ano. E aí tinha uma santa convocação. E era chamado também o dia do juízo. O dia do juízo. 23, 27, na minha Bíblia diz assim: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação, e terei santa convocação, e afligirei as vossas almas, e oferecerei ofertas queimadas ao Senhor. Então era o dia o quê? Santa convocação, e tinham que afligir as almas. Interessante isso aqui, porque se no tipo era assim e no antítipo, como é que a gente devia viver? Só festa? Ah, beleza? Como que nós deveríamos viver? De maneira análoga, né? De aflição, confissão. Porque aqui, em outro verso, na confissão, fala que aquele que não se afligir seria tirado para fora de Israel. Sim, seria estipado, né? Estipado de Israel. Então, o tipo era assim. O antítipo também. Se nós viver só em festa, não viver em contrição, o nosso nome passa, esse aí está fora. Então, irmão, e outros textos também dia de jejum, né? E hoje, no antítipo, também o jejum. Jejum de quê? É a reforma de saúde, aquele que Isso, a reforma de saúde, hoje, no antítipo, nós temos que viver a mensagem de saúde. Louvado seja Deus. Os 8 remédios de Deus. Vamos fazer a recapitulação das 2.300 tardes e manhã.
2.300 tardes de manhã, está em Daniel 8,14, né? O texto bem conhecido. Então nós vamos ler agora Daniel 8,14. A irmã pode ler? Aí é na versão King James, de 1611, é fiel. E ele me disse, até 2.300 dias, depois disso o santuário será purificado. Olha, então 2.300 dias. E dia na profecia equivale o quê? É um ano. A um ano. Então 2.300 anos. 2.300 anos. E o santuário será purificado. Por que o santuário precisa ser purificado? Porque os pecados estavam lá. Sim. E no antítipo? A mesma coisa, né? É interessante que no santuário terrestre, o fato do sangue estar aspergido ali, ele ia apodrecendo com o tempo. E aquela podridão causava mau cheiro, né? Então ali simbolizando os pecados, né? Que Sim. não é algo bom, é algo ruim, tem que ser limpado mesmo. Sim. Vamos abrir em Isaías 53, verso 4 a 6. Por que que no antítipo também precisa fazer essa purificação? Por quê? Nós vamos ver. Esse Isaías 53, 4 a 6. Está escrito aqui na minha Bíblia. Verdadeiramente ele tomou sobre si, quem? Jesus, né? Nossas enfermidades, é uma profecia que se cumpriu em Jesus, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um desviar pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos. Então Jesus levou nossas iniquidades. Para onde? Ele morreu e ressuscitou e levou nossa enfermidade, nossos pecados para onde? Para o santuário. Santuário. Conforme nós vamos confessando, então, não é só o cordeiro que é símbolo de Cristo, mas o sacerdote também é Sim. Tudo simbolizava Cristo, né? Cordeiro. Quando fala aí que ele levou as iniquidades sobre si. Então, se a pergunta é, se Jesus levou para onde? Alguém poderia responder sobre si, Sim. ou não? Não, mas ali é na figura dele como cordeiro. Cordeiro é como se fosse sobre si, como que é o Ele cordeiro se responsabilizou. expiatório. Morreu como se fosse ele tivesse cometido o pecado. Sim. E aqui fala no verso 6, ó. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Caiu sobre ele. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Com esse pecado que ele levou e esse pecado de Judá, nossos, então, no altar. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28, na minha Bíblia está escrito assim. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Presta atenção. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. O que está escrito aí? Sem pecado aos que esperam para a salvação. Porque Cristo, na volta dele, ele levou nossa iniquidade. E ao voltar, ele está sem o pecado, sem esse pecado. Porque Jesus não tinha um pecado, né? Esse pecado, sem pecado, com certeza era o nosso, né? Por que ele volta sem o pecado? Mas Azazel levou como originador o pecado embora. Sim, Encerrou essa obra, né? encerrou a obra. Então nós podemos concluir aqui que na volta de Jesus não há transformação nenhuma de caráter. Por quê? Porque Jesus vem sem pecado, Jesus não está intercedendo mais. Quando fala em Isaías 53, da primeira vinda de Jesus, e vai falando do seu sacrifício, aí lá fala que levando sobre si as iniquidades, os pecados de muitos. E aí já esse texto aí que foi lido agora, ele já vai vir sem pecado. Sim. Então existe um paralelo importante aí. Isso. Em um momento ele pegou, em outro momento ele não tem mais. Sim. Então, pode falar, Protágoras. Por causa do bode, né? Já vai como Sim. originador. Tem que lembrar sempre do tipo. A maior parte das dificuldades que eu vejo das pessoas de entender a doutrina do santuário é que ela mesmo não consegue visualizar como era no terreno, no santuário terreno. No Então, Conhecer.
Exatamente. Quando alguém tem dúvida, a primeira coisa que eu faço é eu pergunto como que era no terreno. E aí você vê que ela fica com a interrogação grande, não sei. Então você nunca vai entender o do céu. Então aí você tem que, a pessoa tem que entender o terreno, como que era o terreno, como que era o ritual. O tipo. Como era o tipo, para depois você entender o antítipo. Isso. Então Jesus, como a Patrícia bem frisou aí, ele levou nossos pecados, né? Estava escrito, tá em Isaías lá. E depois, na volta de Jesus, esse pecado, ó, foram apagados. Então o caráter de ninguém é transformado na volta de Jesus. E alguns dizem que Jesus vai interceder até a volta de Jesus. Esse texto vai contra isso, essa doutrina, né? Porque Jesus vem sem pecado. E para compreender o santuário, o que acontecia? Quando o sumo sacerdote saía do santuário, o bode Azazel é levado. Ali não tem mais perdão. O perdão foi até o sumo sacerdote estiver dentro do santuário. Ao ele sair, não há mais. Que ele levanta a mão, está feito. Está consumado. O dia de expiação. Nós entendemos no Advento do sétimo dia, que começou em 457, né? Está em Esdras 7:7. E termina em 1844, dá 2.300 anos, 2.300 anos, né? Daniel 8:14 até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. Apocalipse 14:7 é um texto bem importante, ó. Que 1844, ó. De 1844 para cá, nós estamos vivendo isso aqui, ó. Apocalipse 14:7. Na minha Bíblia diz assim: dizendo com grande voz, teme a Deus, dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Dizendo com grande voz, teme a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Quando começa o juízo investigativo? Jesus entrou no Santíssimo quando? Que é a profecia de Daniel 8:14, né? 2.300 tardes de manhã. Isso. E o santuário será purificado. Começou em 1844. Louvado seja Deus. Aí nós temos que entender, se começou em 1844, o que surge aí? O que surgiu? Por que o movimento Adventista do sétimo dia, irmãos? Por que a igreja Adventista do sétimo dia surgiu? Será que é mais uma igreja? Para completar, mais um número? Por que a igreja Adventista do sétimo dia surgiu? Uma vez que Deus sempre tem um povo que leva a verdade presente, por momento, em todas as eras. E tinha uma verdade presente para essa era também, que é a conclusão da história do mundo. Por isso Deus teve que levantar um povo para essa verdade presente. Amém. Aí, os adventistas do sétimo dia foram levantados para quê? Preparar um povo que seja em pé no juízo. Num tempo, preparar um povo num tempo que vai haver sem intercessor. Logo, logo, nós vamos viver em um tempo sem intercessor, quando a porta da graça fechar. E começa um tempo de angústia, como nunca houve. Então, nós, Adventistas do sétimo dia, foram levantados para isso, preparar um povo que subsista no dia do Senhor. Devemos hoje buscar, colocar em prática o que Deus nos ensinou, pois logo a intercessão findará. Então, todos nós que estamos aprendendo da palavra de Deus, devemos colocar em prática, enquanto o tempo da graça resta, tudo que nós temos aprendido. Tudo. Porque logo, logo fecha a porta da graça, não sabemos quando, não tem data, então nós temos que estar preparados. Isaías 55:6. Porque quando a porta da graça fechar, vai acontecer isso aqui, ó. 55:6. Muitos procurarão. Por isso que a Bíblia fala, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi o povo lá no deserto. Na minha Bíblia, Isaías 55, verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por que esse texto, irmãos? Buscar o Senhor enquanto se pode se achar. Porque vai ter um dia que vão buscar e não vai achar. O texto é bem claro. Buscar o Senhor enquanto se pode achar.
Invocai enquanto está perto. Então, buscai o Senhor. Olha, aquilo que Deus escreveu é isso mesmo que ele quis dizer. Profecia é outra coisa. Mas aqui, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Provérbios 1, 24 e 25. Olha que texto maravilhoso. Na minha Bíblia está escrito assim, ó, Provérbios 1, 24 e 25. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Então as pessoas aqui não quiseram aceitar a repreensão, recusou a mão de Deus, recusou. Provérbios 1, 28, agora 28 a 30. Verso 28 a 30. Então clamarão a mim. Ó, Deus estendeu a mão no 24 e 25. Deu a repreensão, mas não quiseram. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Verso 30. Não aceitaram o seu conselho e desprezaram todas as minhas repreensões. Deus mandou mensageiro na igreja, pregando repreensão, e as pessoas rejeitou. Temos que ter cuidado nós para não rejeitar, porque se rejeitar, o que Deus vai fazer? Clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Rejeitaram o conhecimento. Depois desse tempo não adianta fazer mais 40 madrugadas. Não adianta buscar mais a Deus de madrugada, que não vai. Não adianta querer ler os livros de Espírito e Profecia. Tem alguns que dizem assim, olha que coisa, o Espírito e Profecia, irmão, é mais pra frente para ler. É mais pra frente. Misericórdia, irmãos. Sem noção. Imagina eu levar essa estante toda nas costas, numa perseguição. Nunca vou levar esses livros na mochila, irmãos. Hã? Daqui eu tenho que sair. Aplicativo não vai ter mais. Aplicativo, onde eu vou carregar meu celular? Onde eu vou? Ah, bom. O e-book descarregou a bateria já era. Misericórdia. Então hoje, né? Hebreus fala para nós, hoje, se ouvir a tua voz, então Deus está tendo misericórdia de nós, mandando repreensão, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Então Deus coloca o mensageiro na igreja com repreensão, porque Ele nos ama. Porque Laodiceia, ela deve receber repreensão. Laodiceia não tem um elogio. Quando alguém no púlpito diz assim, tá tudo bem, irmão, vocês são uma bênção, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus elogiou todas as igrejas, 6 igrejas. A última não é elogio. E eu vou elogiar eu, ser humano? Então, nós devemos ter repreensão. Repreensão. Se ficar desse jeito que a gente está, nós vamos ser, está escrito, vomitados. Se permanecer morno, o morno é aqueles que as pessoas dizem que são equilibrados, né? Não são nem no mundão, nem tanto assim na mensagem. É o mornidão. É o equilibrado. Só que o equilibrado para Deus é na mensagem, é na fé. Isso que equilibra. O quente é equilibrado. O quente é equilibrado. Para não cair. É equilíbrio para não cair, certo? Equilíbrio para não cair. Vamos a Zacarias 7, 11 e 13. Zacarias 7. Então, equilibrado é aquele que está firme para não cair. Esse é o irmão equilibrado. Na minha Bíblia diz assim, o 11. Eles, porém, não quiseram escutar e deram de ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Verso 12. Sim, fizeram seus corações com pedra de diamante duro, para que não ouvisse a lei, nem palavras que o Senhor dos Exércitos enviará pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamarão, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o verso, é interessante que esse verso 12 fala que o coração deles, aqueles que rejeitaram, são
com pedras de diamante. O diamante é duro, o diamante é muito duro. Endureceram o coração. E quem endureceu o coração foi Deus? Igual alguns dizem que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Foi Faraó que endureceu. Ouviu as mensagens, ouviu repreensão, ouviu muitos sinais. E ele, cada dia, ele ia endurecendo o seu coração. E aí acabou acontecendo o quê? Ele blasfemou contra o Espírito Santo. Blasfemou contra o Espírito Santo. Misericórdia. Porque cada repreensão que a gente ouve na igreja, ou o irmão nos repreende e nós rejeita, cada dia mais essa voz vai ficando mais baixa, mais baixa, mais baixa, até a gente não ouvir e entrar em rebelião aberta. Que Deus tenha misericórdia de nós, viu? Então, quando as pragas estiverem caindo, é tarde demais. Hoje eu estou no tempo da graça, mas quando a praga estiver caindo, é tarde demais. Isaías 59, verso 16. Isaías 59, verso 16. Olha que texto. Esse texto fala quando a porta da graça já estiver fechada, né? Isaías 59, verso 16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso seu próprio braço lhe trouxe salvação e sua própria justiça o susteve. Então, você maravilhou do quê? Que não houvesse intercessor. Por que não tem intercessor? Porque o grande conflito, página 614, o grande conflito, o livro ótimo para nós ler, principalmente nos dias de hoje, dia 31 de outubro agora, né? Completa 500 anos da reforma. Então esse livro está falando tudo, ó, sobre a reforma. Compre esse livro, irmão, em nome de Jesus. Deixando ele o santuário. Quem? Ele quem? Jesus. As trevas cobrem os habitantes da terra. Então tá vendo que está batendo lei e testemunho, Bíblia e Espírito e Profecia. Falando assim tem iluminação, né? Fora disso não tem iluminação. Batendo com o texto sem intercessor. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Por que cobre os habitantes da terra, irmãos? Por quê? Não tem mais intercessão. E aí... Não tem mais Os iluminação quatro do anjos, Espírito né? Santo, não tem mais conhecimento. Os quatro anjos sofrem. As trevas, né? Trevas morais, trevas espirituais. Não tem mais solução para as pessoas. Aí Satanás então tem domínio por inteiro agora. Misericórdia. O Espírito Santo deixa também de atuar. atuar, né? Sim. Na vida das pessoas. Né? Lembrando que os salvos, quando a porta da graça estiver fechada, os salvos vão estar selados e guardados pelos santos anjos de Deus, viu? Os salvos não vai, ninguém morre mais. Então, intentará contra nós, mas não vão conseguir. Ninguém morre mais. Porque nós morre o mártir antes da porta da graça fechar. Por que o mártir ele morre antes da porta da graça fechar? Para dar o testemunho. Se a porta da graça fechou, ninguém mais salva, para que dar testemunho? A própria Não. palavra mártir significa testemunho. Isso, a própria palavra mártir é testemunho. Então, deixando ele no santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível. Olha a palavra-chave, irmão, que alguns dizem assim, os justos nunca vão viver sem intercessor. O povo de Deus não, é os ímpios. Aqui fala claramente, nós confia que a irmã White foi inspirada por Deus, como foi Isaías, Jeremias, João, né? Como foi todos os homens da Bíblia. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Então, os justos. Que bênção, né? Tá de qual página? Na página 614. Outro texto, na página 649, o grande conflito também. Ó. Por isso que a Moate fala, irmão, que nos últimos dias, para a gente não cair nos embustes de Satanás, quem lê os livros dela não vai cair nos embustes de Satanás. Porque vai conhecer a lei e o testemunho. Apocalipse 7,14, ó. Mano, pode ler para nós? Nessa Bíblia King James, 1611. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas, e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Amém. Então, quem são esses que vieram da grande tribulação? São o povo de Deus no último dia que vai estar vivo. E a irmã Arte comenta, ó,
passaram pelo tempo de angústia, esses que foi lido, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Nós temos que entender que tem dois tempos de angústia, o tempo de angústia grande e o tempo de angústia de Jacó. O tempo de angústia grande é quando sai o decreto dominical, ninguém compra, não vende, e aí tem perseguição, gente morre, é um tempo de angústia. E tem o tempo de angústia de Jacó, que só os santos passam, é mental. Será que o meu pecado foi perdoado? Lembra de Jacó? Jacó lutou com Deus por quê? Será que o meu pecado foi perdoado? Não te deixarei se não me abençoar, se não me perdoar. Porque ele sabia que o irmão dele queria matar ele. Por causa de quê? Porque ele tinha enganado o irmão. Né? Lá atrás ele tinha pecado, ele tinha enganado o irmão dele. E aí rompeu o dia, lutou com Deus, né? O anjo, o Jacó lutou. E aí, rompendo o dia, lutando a noite inteira, ele recebeu a bênção. Então, passaram pelo tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor. Esse povo aí, ó. Que seja nosso, em nome de Jesus. Durante o derramamento final do juízo de Deus. Mas foram livres, pois lavaram seus vestidos. E branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Na sua boca não se achou engano. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono o cobrirá com sua sombra. Apocalipse 7, verso 15. E está no grande conflito, página 649. Então aqui eles já estão na glória. Aí pergunta, de onde que esse pessoal vieram? Vieram na grande tribulação. E venceram. Venceram a carne, o diabo, a besta e os falsos profetas. Louvado seja Deus. Ficaram como aqueles 3 amigos de Daniel na fornalha, né? Diante da estátua, Nabucodonosor. Em pé. Não dobraram para a imagem da besta. Não dobraram. Louvado seja Deus, né? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 15, verso 1. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 8. Na minha Bíblia está escrito assim, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos, que tinha 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Então, aqui está preparando os 7 anjos, que é derramar 7 pragas da cólera de Deus, né? O verso 8, e o templo, é bem importante esse texto, o verso 8, ó. E o templo encheu com fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém pôde entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então aqui dá um vislumbre para nós, ninguém podia entrar, então Jesus estava onde? Fora do santuário. Jesus já estava colocando as vestes, já estava tirando suas vestes de sacerdote, tirou, e estava colocando as vestes de vingança, de vingador. Então, ó, o templo encheu com fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém pode entrar no templo até que se consumasse, até que as 7 pragas caíssem. Então, Jesus sai do santuário, as 7 pragas começam a ser derramadas. O texto é claro aqui, né? Porque essa ideia de que haverá sempre um intercessor, se aqui está dizendo que ninguém, nem o próprio Cristo, então não há intercessor nesse momento. Não há intercessor. Aqui está batendo com Bíblia, Espírito e Profecia. Aquele que vai além disso é anátema. Bíblia, Espírito e Profecia. Bíblia fiel, Bíblia King James, tudo aí. Louvado seja Deus. Amém. Então Deus não deixa o seu povo fiel, o seu povo que quer buscar a verdade, em cegueira. Aqui não tem mais intercessor. Não tem mais intercessor. Isso bate com o que aconteceu no tipo. Gente, nós não pode quebrar as coisas aqui. E aí o bode Azazel, os pecados caem nele e 1000 anos, né? No antítipo, né? 1000 anos. Quando Jesus volta, 1000 anos ele fica aqui na terra para os pecados dele, né? Que é Satanás, Azazel. Então não pode. Quando o sumo sacerdote saía, é interessante que lá no tipo tinha sininhos que ficavam balançando com o sumo sacerdote. Por que sininhos? Porque tá lá, o povo tá lá, olha lá, tá mexendo.
Se para, o povo, o Senhor morreu lá dentro. E se ele morresse, irmão, o Israel estava perdido. Então, quando ele saía, ele dizia o quê? Está feito, e o povo se alegrava. Ei. Então, nós só vamos se alegrar na glória. Quando entrar nos portais, quando Jesus vier, a gente estiver indo com Jesus, a gente pode se alegrar. Amém? E não haverá nem choro, nem pranto. E aí poderemos dizer, estou salvo. Sim. Respirar aliviado. Amém. Porque aqui, irmãos, interessante que até a porta da graça fechar, o povo de Deus não vai saber que eles vão estar na angústia. Será, Deus? Que aquele meu pecado foi perdoado? Será? Nenhum salvo, nenhuma pessoa santa, separada para Deus, santificada, homem de Deus, mulher de Deus, vai dizer, ufa, aqui na terra, eu estou santo, eu estou a benção, eu estou vendo sem pecar. Nunca. Vai viver, sabe como? Como Jó. Então, a semelhança de Jó, o povo de Deus vai passar, né? Vai ter que beber. Tempo de angústia. O tempo de angústia demora quando, irmãos? Pelo fechamento da porta da graça até a segunda vinda de Jesus. É a angústia, o tempo de angústia. Daniel 12:1 é um texto bem conhecido. Na minha Bíblia está escrito assim, Daniel 12:1. Naquele tempo, que tempo? Vamos ver. Se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á teu povo, todo aquele que for achado, escrito no livro. Então, quem vai ser livrado aqui? Se foi achado no livro. Isso. Por quê? Porque o juiz investigativo de Jesus foi, passou o nome do Protágoras, benção. Está aprovado. E aí ele vai ser livrado no tempo de angústia. Amém. Lembra que eu falei que vai ser guardado pelos anjos, não vai morrer, os ímpios vai tentar contra o irmão Protágoras, com cada um de nós. Você que está assistindo, que Deus possa te abençoar, que você possa também estar nesse tempo, né? Tempo de angústia. Ou morrer antes, louvado seja Deus, que a morte dos santos, né? Antes, né? Mas salvo. Em Cristo Jesus, salvo, morrer no Senhor, né? Então esse texto é bem claro para nós. Só vai ser livrado no tempo de angústia é aqueles que estão com o nome no livro da vida. Que é aqueles que foram passados nos livros e virou, opa, esses é a bênção. Pode continuar no livro da vida. A bênção, ele venceu, ele é uma pessoa de Deus, então conserva. E aí Jesus fala que naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E sabe quando é riscado o nosso livro no livro da vida? Sabe quando vai ser riscado o nosso nome? Sabe quando? Como? Quando pecamos, né? Sabe onde está escrito isso? Tá. Lembra lá? Êxodo. Tudo que pecar contra mim. Lembra quando Moisés... Lembra quando Moisés falou assim, ó? Deus falou assim, ó Moisés, eu vou acabar com esse povo aí, ó. Eu vou fazer de você uma grande nação. E o que Moisés respondeu? Não, Deus. Mas aí o que o povo vai dizer? O que o povo vai dizer? Você trouxe o povo para o deserto e matou todo mundo? O povo vai dizer mal de você. Então, se o Senhor vai fazer isso, isso também é o nome aí do livro da vida. E aí alguns interpretam assim, olha como Moisés é amoroso. Moisés era amoroso, mas ele estava mais preocupado com o preocupado caráter de Cristo. com a glória de Deus, com o caráter de Deus, né? E aí o que Deus responde para Moisés? Eu vou riscar somente aqueles que pecar contra mim. Então se a gente pecar e não confessar hoje, e quando a porta da graça está aberta, né? Tem intercessor, se a gente não confessar, e aí nosso nome vai ser riscado. Se não confessar, né? E tem o texto, Eventos Finais, página 263. Olha que texto lindo, irmão. No tempo de angústia, que é o que eu estava comentando, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecado, não confessado, que surgisse diante dele, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. Então, no tempo de angústia, o Pai da Graça fechou. Se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgisse diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos, porque eles vão estar lá. Senhor, será que há algum pecado em mim?
E se tivesse algum pecado, eles seriam vencidos, seriam mortos. Satanás ia triunfar. E desespero suprimia-se a fé. E não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição da sua indignidade, então os salvos vão estar com a sua intuição de indignidade. Eu não sou nada, Deus. Só o Senhor é Deus. Não possui falta para revelar. Então eles não possuem nenhuma falta a revelar. Já confessou tudo já fez o caminho no santuário. Mas eles estão achando que estão ainda. Será que há algum pecado em mim? Nós se sente digno. Esse é o povo de Deus, irmão. Quanto mais eles chegam mais perto de Deus, mais eles vão se achando indignos. Então, não poderia ter confiança para explicar o livramento de Deus, mas ao mesmo tempo que tem uma profunda intuição de sua indignidade. Não possui falta a ocultar para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Olha aí, interessante. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Que juízo é esse? Investigativo. E não os podem trazer a lembrança, porque foi apagado do céu. Então eles estão querendo, será que há algum pecado em mim? Mas não vem lembrança, porque foi o quê? Extinguido no juízo investigativo. Passou o nome dele, a benção, já tinha pedido perdão. Louvado seja Deus. Eita, servo meu, está guardado. Louvado seja Deus. Patriarcas e Profetas, página 358. Olha que texto lindo. Esse texto dá um vislumbre para nós. Ó. Abre a nossa mente. A obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo da contaminação do pecado. Ué, mas o universo pecou? Tem pecado no universo inteiro? Por quê? Por quê, irmãos? Porque o universo, de certa forma, testemunhou a existência do pecado. Sim. Entendeu? E eles têm que ver que o pecado é algo ruim. Entendeu? Então aí quando tudo isso acabar, o pecado ser extinguido, nunca mais o pecado se levantará. Amém. Porque eles vão ver, nosso pecado é algo muito ruim mesmo. Eles vão ter testemunhado. A obra de Cristo, vou ler de novo, para a redenção dos homens e purificação do universo da contaminação do pecado, encerra-se pela remoção dos pecados do santuário celestial e disposição dos mesmos sobre Satanás. Colocou na cabeça de Satanás, que cumprirá a pena final. Olha Azazel. Assim, no cerimonial típico, o ciclo anual do ministério encerrava-se com a purificação do santuário, acontecendo o tipo e o antítipo também. E confissão dos pecados sobre a cabeça do bode emissário. Aconteceu no tipo, aconteceu no antítipo. Em tais condições, o ministério do tabernáculo e do templo, que mais tarde tomou o seu lugar. Qual que tomou o lugar do santuário terrestre? O do céu. Ensinava seu povo cada dia as grandes verdades relativas à morte e ministério de Cristo, que era o tipo. E uma vez ao ano somente era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás. Então ensinava eles o quê? O conflito entre Cristo e Satanás. E ensina para nós. E para o final da purificação do universo de pecados e pecadores. Olha que bênção. Então, o santuário é uma bênção, irmão. É uma pedagogia. Foram para eles e para nós. Como o irmão Potagas falou, eu não posso entender o antítipo se não entender o tipo. Apocalipse 3, 5. Ao que vencer, será vestido das vestes brancas, e de nenhuma maneira riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, quem vencer, de maneira nenhuma, Deus vai riscar o nosso nome do livro da vida. Todos os períodos das 7 igrejas sempre vai terminar ao vencedor. Então, pelos méritos de Cristo, nós podemos ser vencedor. Amém. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eles venceram o que, irmãos? Nos últimos dias. Por que eles venceram? Eles venceram o quê? Pecado, A carne e o diabo. a carne, o diabo. Venceram o mundo, venceram a besta. Louvado seja Deus por isso. Amém? Justificados Então- pela fé. Oi? Justificados pela fé. E justificado pela fé. E eles têm paz com Deus. Romanos 5:1. Amém. Paz com Deus. Então, que Deus nos abençoe, meus queridos. Que nós possamos estar em pé e conhecer esse tema, né? Santuário, juízo investigativo e a última geração. Alguns vão dizer, essa doutrina da última geração, isso não tem nada a ver. Mas vai ter uma última geração.
Porque se não tiver nenhuma última geração, então esse mundo é eterno. Então, algum dia vai ter a última geração. E nós confiamos, todos o povo de Deus, todas as épocas, eles acreditavam que eles eram os últimos. No tempo da Moarte, eles criam que Jesus ia voltar na época deles. Os apóstolos também criam, né? Que ia voltar na época dele. Porque nenhum pensava no futuro. Porque se você pensar no futuro, a guarda cai, né? Então nós temos que estar sempre vigilantes. Porque nós não sabemos a hora que vem, como diz a palavra, o ladrão, né? Da noite. Então, que Deus nos ajude, que possamos estar preparados e sempre vigilantes. E eu creio, pelas profecias que estão acontecendo hoje, entre nós, né? Que nós somos a última geração. Amém. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Grandioso Deus, na tua presença, Senhor, queremos pedir humildemente perdão pelos nossos pecados. Amém, meu Deus. Crendo que tu és o nosso sumo sacerdote que intercede por nós, Pai, diante do Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa. Amém, meu Deus. Que o Senhor possa, Senhor, através da tua graça, nos dar força, poder para vencer os nossos pecados, Senhor, Amém. e subsistir, Senhor, até Amém, o último Deus. dia, Pai. Amém. Amém, Que meu o Senhor Deus. venha estar conosco, Senhor, que esse vídeo, Pai, este trabalho possa alcançar pessoas. Amém. Te Amém, pedimos meu Deus. tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.